Olá, amigos e amigas do canal Importante Saber, canal Democracia Brasileira. Voltando nessa retrospectiva de janeiro de 23, vamos falar agora de um tema que é triste, imagens que a gente nunca pensou de ver no Brasil do século 21, em pleno 2023, que foi a catástrofe da tribo Yanomami, né? Tudo aquilo que eles sofreram e vinham sofrendo já há anos por total abandono, descaso, ação criminosa de garimpeiros, ação de tráfico de drogas, tudo aquilo que ronda aquela região e simplesmente com um único intuito: extinguir, exterminar o indígena. O ex-governo nunca negou que ele tinha ojeriza às minorias. Eles não gostam de indígenas, de negros, de homossexuais, bem parecido com um governo europeu lá da década de 30 do século passado. E a melhor forma de você extinguir uma tribo indígena tão já enfraquecida, né? Não é de agora que os índios são pouco respeitados, né? A FUNAI nunca exerceu seu papel com eficiência em governos anteriores, mas pelo menos ainda se tinha uma manutenção do mínimo necessário para a sobrevivência dessas tribos. E nos últimos 4 anos aí a gente viu que, de alguma forma, o plano era o seguinte: acabar, exterminar, extinguir. E, por muito pouco, isso não aconteceu. E isso também explica, meu amigo Henrique, por que nessas reservas indígenas o Lula teve 100% dos votos nas urnas, né? Aquilo que o Bolsonaro chamava de fraude. Na verdade, aquilo não era fraude, aquilo era uma simples questão de sobrevivência. Realmente, Leonardo, é muito triste, sabe? Quando eu vi aquelas fotos, aquelas imagens de pessoas assim, num estado deplorável que estavam os indígenas, me comove, porque eu estudo na área ambiental, estudo na área florestal, e assim, a gente sabe a importância que tem a questão indígena, a questão da nossa cultura, porque eles são os verdadeiros moradores desse país. A gente chegou, eles já estavam aqui. Então, eles têm por direito a demarcação deles, a terra deles, e eles têm que ter um mínimo de respeito pelo Estado, pelas autoridades. E quando você pega a palavra genocida, né, em alguns casos de governos, não é da boca para fora, porque a partir do momento quando você pega essa palavra genocida, em alguns casos, você pega um trâmite do Estado. A partir do momento que você utiliza do Estado, que você utiliza das armas do Estado para poder prejudicar, para poder exterminar um tipo de etnia, um tipo de povo, um tipo de grupo, isso é um genocídio, porque você está pegando de uma forma ou outra, tentando exterminar, utilizando do Estado para fazer isso. Então, a partir do momento que você vê um Estado que não auxilia esses indígenas, um Estado que não manda os suprimentos necessários, um Estado que desleixa deles como se eles não existissem, como bem disse o integrante de Rondônia, eu acho que, se não me engano, foi o governador de Rondônia que falou isso, que falando que são bichos. Então, a partir do momento que você olha o Estado fazendo isso, é vergonhoso, é triste, é lamentável a gente ver pessoas ainda que apoiam esse tipo de governo que estava no Brasil. Gente, a gente está falando de pessoas, eles são índios, mas são seres humanos como a gente, que tem a sua cultura, que tem a sua língua, que tem a sua religião, que tem a sua forma de convivência social, que garante a Constituição de 88. E a partir do momento que o antigo governo, ele criava métodos de evangelizar, tinha métodos dentro do governo federal, que era ministérios para tentar evangelizar os índios. Eles estão claramente quebrando a Constituição de 88, eles estão querendo impor nos indígenas a sua religião talvez de Estado, que eles tinham naquele período, o antigo governo, para poder aplicar neles. Então, você está querendo tirar a liberdade deles, que eles têm garantido na Constituição Federal, as tribos indígenas. E tudo uma coisa relaciona a outra, né? A gente vê a questão dos Yanomamis, e ao mesmo tempo a gente viu que a maior apreensão de madeira da história foi no governo Bolsonaro. A maior apreensão de madeira foi com o Alexandre Saraiva, o delegado Alexandre Saraiva, no Pará. Ele fez toda aquela apreensão de madeira, jacarandá, faveira, ipê, mogno africano,
pegou toda aquela madeira que estava sendo exportada para fora do país, inclusive um dos países, se salvo engano, era a França, que estavam comprando. Ele pegou, ele se prendeu e ainda por cima foi punido e foi para Volta Redonda. Então, durante o governo Bolsonaro, que o ministro era o Ricardo Salles, investigado pela Justiça, uma pessoa que deve na Justiça. Então, deputado federal. Exatamente, é muito triste tudo isso que acontece. A gente vê um descaso no meio ambiente, é abrir a porteira, é passar a boiada, é queimada no Mato Grosso, e a gente vê agora dos Yanomamis. Yanomami, né? Porque sem o S, porque são vários subgrupos, né, que tem dentro da classe dos Yanomami. Muito triste mesmo o que está acontecendo. E eu me comovo, né? Sou uma pessoa que eu gosto muito da natureza, gosto muito do meio ambiente, gosto muito da questão cultural do Brasil. Na minha pele, tatuada, eu tenho um leão com um cocal indígena na minha pele, que significa soberania na natureza. O quão importante é os indígenas e a mãe natureza, né? Eu tenho isso no meu, como uma forma de gravar isso na minha vida, sabe? E é muito triste o que ocorre, né? Espero que sejam punidos, né? E por isso que eu falo, temos que ter uma corte de Haia, um tribunal de Haia, porque isso não pode passar impune. Verdade, amigo Henrique. Só para destacar uma questão também interessante, né? O genocídio ou a extinção de uma raça, de uma religião, seja lá o que for, por meio de cessar a vida de pessoas que seguem ou que são adeptos disso, pode ser feito tanto pela ação quanto pela omissão, né? Você muitas vezes não precisa simplesmente colocar uma tribo dentro de uma câmara de gás, ligar um caminhão e deixar o CO2 agir. Não, você consegue ser um genocida, exterminar com a omissão, deixando de repassar remédios que você tem obrigação para fazê-lo, alimentos, ou seja, a FUNAI deixando de dar o apoio constitucional e institucional para essas tribos e para outras, né? Não vamos nos enganar aqui, amigo Henrique, que é só o Yanomami que está com problema, não. Se você for no Avacanoeiro, se você for em outras tribos, você vai ver que a situação deve ser muito parecida, né? Que a questão do Yanomami chama atenção pela área na qual eles estão localizados, pela questão do garimpo ilegal, tudo isso que o Ricardo Salles muito bem dizia nas reuniões dele, né? Onde a boiada tinha que passar, onde o dinheiro tinha que correr, né? Então, assim, e isso mostra para a gente o quanto foi maléfico esse governo, né? Enfraquecendo instituições como a Fundação Zumbi dos Palmares, a Fundação Nacional de Apoio ao Índio, a FUNAI, a cultura, né? Botar o Mário Frias como secretário de Cultura praticamente acabou com a cultura. O único foco que eles tinham era privilegiar o sertanejo com verbas milionárias e evitando execuções fiscais por sonegação de impostos. Esse era o método do governo Bolsonaro. Mas, graças a Deus, acabou. Agora são novos tempos. É o que eu brinco com meu filho e falo assim, ó, em 2023, a Terra voltou a ser redonda. Acho que isso é o mais importante, né, para os planilsons aí. E meu amigo Henrique, por incrível que pareça, eu estava lendo uma reportagem há um tempinho atrás na Folha de São Paulo, 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Depois eu vou te mandar, eu vou botar no link aqui desse vídeo, eu vou colocar o link da Folha de São Paulo. Ou seja, 14 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Para você ver o quão maléfico foi esse governo. Seja, até implantar uma situação dessa, hoje em dia no Brasil, a gente tem os planilsons e os terraplanistas aí dando palpite de uma situação tão absurda. Mas ainda bem que eles são a minoria, ainda bem que a democracia venceu. Esperamos sim que esse governo possa olhar os indígenas com um pouco mais de carinho, fortalecer a FUNAI, trazer antropólogos, trazer profissionais que queiram ver o bem-estar dessas tribos, fiscalizar o garimpo, tirando os garimpeiros ilegais dessas áreas, punindo eles dentro do ordenamento jurídico nacional, com prisão, com processos criminais, para que a gente tenha aí essas tribos por mais muitos anos. Como você bem falou, quando o europeu chega na América, eles estavam aqui, né? A gente viu o quanto foram exterminados na América do Norte, aqui no Brasil também, de uma forma um pouco diferente também, mas foram sendo reduzidos ano após ano, e chegaram hoje em dia a pequenas glebas em pequenas glebas de terra com muito poucos indígenas. E acabar com eles é matar a cultura, é matar toda uma tradição que já vem aí de anos e anos e anos, meu amigo Henrique. Sim, realmente.
Recomendo muito para os nossos, para quem nos assistem, né, tá lendo o Darcy Ribeiro. Eu acho que o Darcy Ribeiro ele falou muito sobre a questão disso, da questão indígena no país, né? É muito importante. Esperamos aí que a justiça cumpra, a justiça pune todos os responsáveis e que essa herança maldita nunca mais volte a acontecer de novo um governo que deixa o país tão delimitado como deixou o antigo governo. Muito obrigado, tá? Todo mundo nos assiste, acho que é um assunto muito importante a gente estar debatendo, retornando aí com nossos vídeos aí, sempre aí, e esperamos aí ter, de uma forma ou outra, sempre de uma forma democrática, de uma forma que a gente não é terraplanista, que a gente sempre, de uma forma ou outra, tenta passar a informação da forma mais honesta e democrática que nosso canal tem sempre como intuito. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste, e se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e até o próximo vídeo. Eu passo a bola para o Leonardo. Obrigado, amigo Henrique. Até o próximo vídeo. E foi o que você falou. A gente está aqui para passar o nosso ponto de vista, o que a gente entende. E se algum dia tiver que malhar o governo atual por alguma atitude errada dele ou por algo que não concordemos, a gente vai fazê-lo também. Aqui ninguém passa pano para ninguém, não tem patrocínio, não tem dinheiro público, não tem nada disso. Tem liberdade de poder fazer uma análise dentro daqueles padrões, daqueles conceitos que a gente acha como mais correto, meu amigo Henrique. Muito obrigado a todo mundo e até os próximos vídeos aí que vão sair no decorrer desse mês de fevereiro.